Alunos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos para avaliação diagnóstica que vocês farão na semana que vem. O nosso primeiro assunto de hoje é potenciação. O que é potenciação? Potenciação nada mais é que a multiplicação de n fatores iguais que se repetem. Ou seja, é dado um número que é chamado de base, né? Elevado a um expoente qualquer, um número qualquer. Esse número que fica em cima é expoente e o que fica embaixo é a base. O expoente é ele que vai dizer quantas vezes a base vai se repetir, ok? Veja um exemplo aqui. Nós temos um exemplo de 2 ao cubo ou 2 elevado à terceira potência, onde o meu 2 é a base e o meu 3 é o expoente. Significa que se o expoente é 3, o meu 2 vai repetir multiplicando ele mesmo 3 vezes. Então, 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. É o meu expoente que vai indicar quantas vezes minha base vai se repetir. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essa é a minha potência. Uma observação que é bom considerar e não esquecer que qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá? Tem um exemplo aqui, 3 elevado a zero é igual a 1, 8 elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer número que é elevado a zero é igual a 1. Agora vamos ver quando a base for negativa. Vamos ver um exemplo. Eu tenho menos 3 ao quadrado. Significa que eu vou multiplicar esse menos 3 duas vezes. Dentro do parênteses, tá? Lembrando sempre que quando o número é negativo e tiver elevado a alguém, sempre dentro do parênteses. Menos 3 vezes menos 3 duas vezes. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Agora eu vou analisar se a minha resposta, o 9, é positivo ou negativo. Vai depender do meu expoente. Se o meu expoente for par, a minha resposta é positiva. Se o meu expoente for ímpar, a resposta é negativa. Então, o meu menos 3 está elevado a 2 ao quadrado. Então, o meu 9 é positivo. Agora, vamos ver um exemplo quando o expoente é ímpar. Então, menos 3 ao cubo, ou menos 3 elevado à terceira potência. Significa que eu vou multiplicar esse menos 3 3 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vou fazer as multiplicações. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E esse meu 27 vai ser positivo ou negativo? Depende do meu expoente. Como ele está elevado a 3, então a minha resposta é negativa, porque 3 é ímpar, ok? Agora vamos ver um exemplo de potenciação com números fracionários, tá? Deixa eu passar aqui. Números fracionários. O primeiro que eu tenho aqui é 2 terços ao quadrado. 2 terços ao quadrado significa que eu vou multiplicar esse 2 terços duas vezes. 2 terços vezes 2 terços. Como que eu faço isso? Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Pronto, eu já fiz o meu resultado, já achei da potência de 2 terços ao quadrado. Outro exemplo. 5 sétimo elevado à terceira potência. Dá quanto? Eu vou multiplicar eles 3 vezes. 5 sétimo vezes 5 sétimo vezes 5 sétimo. Então, só multiplicar o numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Agora eu vou para o denominador. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Então, esse é o meu resultado da fração 5 sétimo ao cubo. Outro exemplo. 2 nono elevado à quarta potência. O que está me dizendo aqui? Se o meu expoente é 4, significa que eu vou multiplicar 2 nono 4 vezes. 2 nonos vezes 2 nono vezes 2 nono vezes 2 nono. Multiplica todo o numerador e depois o denominador. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4.
4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora vou para o denominador. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Vezes 9, 6.561. Esse é o resultado da minha fração 2/9 elevado à quarta potência, ok? Nosso próximo assunto será a radiciação. O que é radiciação? Tá? Na radiciação, eu tenho os elementos que são um radical, o número dentro do radical se chama radicando, o número que está lá em cima, dentro do meu radical, é o índice. Nesse caso aqui está mostrando para você o 2, mas quando é raiz quadrada, normalmente o 2 não aparece, só do 3 em diante. E o meu resultado, nesse caso aqui, que foi o 2, é a raiz, tá? Então, eu tenho o radical, o radicando e o índice. Outro exemplo aqui de uma raiz cúbica de 8. Quem é o meu índice? É o 3. E esse símbolo aqui é o meu radical. O meu 8 é o radicando. E o 2, que é o resultado, é a raiz. Agora, vamos ver um exemplo, como que a gente descobre a raiz. Exemplo, raiz quadrada de 81 é 9. Por que é 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 multiplicado 3 vezes, ou seja, uma potência de 5, é igual a 125. Por quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a operação inversa da raiz é a potência. Assim como a operação inversa da multiplicação é a divisão, a operação inversa da adição é a subtração, nós temos também a operação inversa da raiz, que é a potenciação, tá? E operações com radicais, como que eu vou fazer isso? Bom, vamos ver soma e subtração quando os radicais são semelhantes. Quando os radicais são semelhantes, você pode somar ou subtrair os elementos, né, os coeficientes, somente quando os radicais for semelhantes, tá? Se não for, é mais para frente aqui que nós vamos ver. Nesse caso aqui, tem que ser os radicais semelhantes. Aí, se for iguais, nós vamos repetir o radical semelhante e somar ou subtrair os seus coeficientes. Exemplo, letra A. Eu tenho 20 raiz sexta de 3 mais 103 raiz sexta de 3. Os radicais são semelhantes? São. Eu tenho raiz sexta de 3 aqui, tenho raiz sexta de 3 aqui. Então, é só eu somar os coeficientes. 20 mais 103. Quanto dá? 123. E repito o radical semelhante, que é a raiz sexta de 3. Ok? Letra B. Exemplo, 53 raiz quinta de 13 menos 43 raiz quinta de 13. Radicais são semelhantes? São. Aqui eu tenho a raiz quinta de 13 e outro aqui, raiz quinta de 13. Então, só fazer as operações que está indicada, que é 53 menos 43 e repetir o radical semelhante. Fazendo essa operação aqui de subtração, 53 menos 43 é igual a 10. E vou repetir a raiz quinta de 13. Então, fica 10 raiz quinta de 13. Ok? Vamos ver agora a letra C. A letra C eu tenho 2 raiz cúbica de 5, mais 8 raiz cúbica de 5, menos 4 raiz cúbica de 5. Os radicais estão semelhantes? Estão. Eu tenho aqui raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Então, eu vou só fazer as operações com o meu coeficiente, que são 2 mais 8 menos 4. 2 mais 8, 10. 10 mais menos 4, 6. Então, vou só repetir a raiz cúbica de 5. Fica 6 raiz cúbica de 5, ok? E quando os radicais não forem semelhantes, o que eu tenho que fazer? Quando os radicais não são semelhantes, você tem que extrair a raiz dele, tá? E efetuar a operação depois. Antes, você extrai a raiz. Vamos ver o exemplo aqui na letra A. Raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4. Vou extrair a raiz deles. Quem é raiz quadrada de 9? 3. Quem é raiz quadrada de 4? 2. Então, vai ficar 3 mais 2, 5. Letra B. Raiz quadrada de 6
menos raiz quadrada de 5. Vou extrair a raiz deles. A raiz quadrada de 6, ela é enorme. Você colocar na calculadora, ela é enorme, não tem fim. Você vai pegar os 3 primeiros números só para a gente fazer as operações. Então, vou pegar somente 2,44. A raiz quadrada de 5 também é 2,23 e um monte de número infinito. Você pega os 3 primeiros só. 2,23. Extraiu, agora eu posso fazer a operação subtração. 2,44 menos 2,23, que é igual a 0,21, ok? Razão e proporção. O que é razão? Razão nada mais é que um número dividido pelo outro, tá? Exemplo, eu quero saber a razão entre 40 e 20. O que quer dizer isso? Quer dizer que para você saber qual é a razão de 40 e 20 é só dividir 40 por 20. Quanto que é 40 dividido para 20? É igual a 2. Se eu perguntar qual é a razão de 100 para 10, quem é? É só pegar o 100 e dividir por 10, que dá 10, tá? Então, razão é sempre uma divisão de um número pelo outro. E a proporção? A proporção, você tem que fazer um esquema, tá? O esquema é o seguinte, você faz uma multiplicação que a gente chama em cruz, tá? Tem um exemplo aqui, qual o valor de x na proporção abaixo? Eu tenho 1/3 igual a 2 sobre x. O que quer dizer isso? Eu vou descobrir o valor de x. Como que eu faço isso? Eu multiplico x vezes 1 é igual a x. E multiplico 3 vezes 2, 3 vezes 12, que dá 36. Então, o valor de x é igual a 36. Mas há caso que dá um problema e você tem que montar a sua proporção, como que vai ficar. É o caso que está acontecendo aqui no exemplo 3. O que está dizendo? Deixa eu juntar com a resposta lá, fica melhor. O que quer dizer esse problema? Vamos ler. Para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? Então, eu tenho 2 automóveis, ele ganha 200. 15 automóveis que ele vende, vai ganhar quanto? Então, essa pergunta que é quanto que ele vai ganhar, é o quê? É o meu X. Deixa eu colocar aqui o ponto de interrogação, porque é o X, tá? Quanto que ele vai ganhar se vender 15? Eu não sei. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos arrumar, tá? Eu já coloquei que para 2 automóveis que ele vende, ele ganha 200. 15 automóveis vai ganhar quanto? É só arrumar. 2 sobre 15, né? Uma fração, igual 200 sobre x. E agora, o que eu faço? Vou multiplicar em x, um pelo outro. O 2 no numerador, eu multiplico pelo x que está embaixo, então fica 2x. O 200 que está no numerador, eu multiplico pelo 15 que está no denominador embaixo. Então, fica 200 vezes 15. Então, já arrumei, ficou o quê? Uma equação de primeiro grau. 2x igual 200 vezes 15, quanto que dá? 200 vezes 15 é igual a 3.000. Pronto, eu já achei o valor de 2x, mas eu quero de 1x só. E o que eu faço quando eu não tenho o valor de um x só? Eu vou deixá-lo sozinho, né? E vou fazer a operação que está indicada. X igual 3.000. O 2 está multiplicando x, vai para o outro lado dividindo. A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, ele vem dividindo 3.000. Quanto que é 3.000 dividido para 2? É igual a 1.500. Então, Carlos recebeu 1.500 de comissão pela venda de 15 automóveis. Ok? Então, recapitulando aqui, é dado um problema e eu tenho que separar o que está me dizendo o problema para depois eu montar, tá? Então, nesse caso aqui, foi separado 2 automóveis para 200, né? 15 automóveis, eu não sei quanto será a comissão dele. Então, separei, armei, né, a minha fração e multiplico ela cruzada, tá? Então, nesse caso aqui,
eu multipliquei o 2 vezes x e o 200 vezes 15 para achar o valor de 1x, ok? Essa é a maneira de você achar o valor de x na proporção, ok? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me procurar, tá? Pode ser no privado, não tem problema, eu tiro a dúvida de vocês, mas a gente ainda tem um encontro quinta-feira que vem, que a gente vai fazer exercício para revisão, tá bom? Então, até quinta-feira, um grande beijo para vocês e obrigado pela participação. Tchau!